Olha o Mário aí. Dá pra ouvir aí? Oi, André. Ô, Mário, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, prazer imenso ter você aqui com a gente. Cara, o prazer é meu, mas eu tô me sentindo mal vestido. Ah, Até hoje eu Ah, nunca tive uma camiseta do Spawn, cara. olha, a gente podemos Não, mas conversar eu tô depois. vendo que é do grupo, cara. Depois, se vocês é do venderem, grupo. eu vou comprar uma pra divulgar até. Opa, Agora, uma coisa que eu acho legal nesse encontro que a gente está tendo hoje é o seguinte, né? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. A gente acompanha o seu trabalho, né? Desde anos 80, anos 90, lá pela Abril. Só que é engraçado, assim, a gente conhecia você pela sessão de cartas. A gente não sabia como você era, como era a sua voz. A gente só começou a conhecer agora por conta da internet. Então é algo engraçado a gente acompanhar uma pessoa, gostar do trabalho dela, mas a gente não sabia como ela é. E somente assim agora que a gente está tendo essa oportunidade. Sabe o que é bizarro? O tamanho que vocês têm, que é o segundo maior grupo do mundo. O tempo que eu passei com o Spawn, 160, 170 meses, assim, tirando 14 edições aí que eu não fiz por umas mudanças internas ali. E a gente não ter se esbarrado de alguma forma, mesmo que fosse o tempo das cartas escritas à mão, entendeu? É muito curioso isso. Pela importância que o personagem teve para mim, para a minha carreira, para o meu trabalho. E pela importância que o personagem tem para vocês, a gente deveria ter se esbarrado em algum lugar, porque pensa bem, o Spawn a gente começou a publicar em 94. 94, 2014, pô, dá 20, 26 anos, um quarto de século de chance de se esbarrar e não nos esbarramos. Na entendi. verdade, teve alguns esbarros, mas que não foram percebidos na revista. Porque assim, o grupo, o Spawn Brasil, ele uma vez foi anunciado numa sessão de cartas, né, André? Porque o que acontece, o Mário, o Spawn Brasil ele não foi criado por mim, foi criado por uma outra pessoa. Eu que assumi depois. Porque no início esse grupo ele era no Orkut, só que era um grupo bem amador, né? Não era algo profissional como é hoje. Foi 2004, né? Isso. Eu conversando com o moderador dessa página, desse grupo no Facebook, no Orkut, e ele passou a propriedade do grupo para mim na época. Foi aí que começou a tomar uma forma um pouco mais profissional. Mas ele, na época, ele tinha anunciado em uma das sessões de cartas que há cerca de 3 meses ele tinha fundado o Spawn Brasil. Depois, isso na edição 130, que eu tenho guardada, eu apareci lá na sessão de cartas. Ah, que legal. Aí assim, eu fui editor por pouco tempo. Eu traduzi por muito tempo, mas eu fui editor por pouco tempo. Eu fui editor de 94, 5, 6 e 7. Dá 4 anos. Eu sei o seguinte, eu tenho certeza que até os 50 eu editei, porque nos 50 eu resolvi o problema que o Davidson criou no 10, né? Ah, Então eu olhei aquilo, eu recebia, eu li a revista antecipadamente, e aí eu pedi pro Figa, o meu editor-chefe, assim, olha, vamos acabar com isso, eu estou muito incomodado sim. dos nossos números não baterem com o número americano. Vamos fazer o seguinte, ó, erramos por não 50 números, que o problema foi no 10, erramos por 40 números. Vamos acertar isso daí que vai ser lindo. Que Depois a gente legal. sempre vai ter a relação, ó, 51 brasileiro, Sim. 51 americano, 52, 52. Isso aí pode não ter nenhum significado no momento agora, mas depois para arquivo, para Com conferência, para certeza. registro, vai ser muito bom de guardar. Foi Poxa, uma sacada muito legal mesmo, né? que sacada Né? boa. O 50 americano veio com duas histórias. Sim, Aí o Léo falou que a capa que eu inventei, os americanos ficam loucos em cima dessa ficam. capa aí. Que é Do do. 49, é isso, Léo? Foi a capa que foi utilizada no CD depois da banda Ice the Earth, né? Só que ela não virou capa em nenhuma edição americana, ela entrou como uma capa interna, né? Sim. Então, os americanos, eles acham a nossa edição assim, um item único para eles. Ah, Eles oferecem altas
altas somas, caso eu consiga pra ele. Que legal isso Não aí. só essa capa, como outras, mas a gente pode falar mais pra frente, porque eu queria voltar um pouco no tempo, Mário, se você quiser fazer isso com a gente. Vamos lá. Pra voltar lá em 96, quando a revista estreou, né, de fato aqui no Brasil, sendo que ela já tinha sido lançada em 92. Em 94, a revista Herói, eu tenho até ela aqui do lado por coincidência, não porque eu queria mostrar ela aqui, mas eu tinha tirado ela do baú um tempinho atrás, agora essa semana. E eu acho que a revista Herói foi a primeira revista assim, né, da cultura pop a anunciar Spawn no Brasil, e foi em 94. E aí, mais 2 anos depois, veio o interesse de trazer Spawn, e eu acho que você consegue aí nos dar esse panorama aí dos backgrounds, de como que foi que trouxe Spawn pro Brasil. Foi uma pequena batalha, né? Porque assim que saiu, eu vi o material e comecei a sugerir assim, olha, o pessoal é bom, é o pessoal que mais vendeu, que bateu todos os recordes de venda. O McFarlane com a revista Spider-Man vendeu 1 milhão. Aí veio a X-Force com o Rob Liefeld vendeu 3. O X-Men do Jim Lee vendeu 5 milhões. É a mais vendida de todos os tempos ainda. Então, o material foi seguro, assim, acreditava-se que não havia espaço aqui no Brasil. Tinha que ver também, tinha aquela filosofia de mas vamos ver se eles são editora nova, vamos ver se eles vão dar certo. E foi pensado em lançar um material maravilhoso do Frank Miller com o Geoff Darrow, chamado Hard Boiled. Depois foi lançado mais pra frente pela Devir, eu acho, né? Isso, mas qual que foi o problema? Eles lançaram aí acho que 3 meses lançaram o 2, e na época tinha passado acho que 1 ou 2 anos e o 3 não tinha vindo ainda. E o medo era que com a Image acontecesse a mesma coisa. Entendi. Entendeu? E uma editora como a Abril, que era a maior do Brasil na época, com toda aquela questão de código do consumidor que já estava se desenvolvendo, e mais o nome Abril, o selo Abril, a tradição Abril, eles não podiam correr o risco de lançar uma coisa que eles não sabiam se ia dar certo. Deixa eu só perguntar, isso que você está falando não é 96, é um pouquinho antes, porque a revista saiu em 92, né? E aí nesse tempo vocês estavam então tentando trazer ela, mas vocês estavam ainda verificando se a periodicidade, se os lançamentos... Na verdade, eu estava pedindo para lançar loucamente, porque eu adoro o McFarlane, o Larsen. Que legal, Mário. O Savage Dragon tem um lugar muito especial no meu coração, assim, porque tem 2 personagens ali que eu batalhei loucamente para publicar, porque, assim, depois que deu ok, vocês vão entender como é que foi dado ok, foi muito fácil querer publicar Spawn e Youngblood, por causa do Liefeld e por causa do McFarlane. A questão é que eu tive que batalhar muito para ter o Dragon do Larsen. Quando se falava de Image, se pensava em 6 coisas: Spawn, Wildcats, Wetworks, Dragon, Youngblood e Shadowhawk. Certo. Era isso que o pessoal enxergava. Então, se eu quisesse lançar o The Pit do Dale Keown, que fazia o Hulk, era mais complicado, porque não era considerado. Não era... Se eu quisesse lançar o The Max do Sun Kit... Nossa, eu ia falar isso agora, The Max. Eu ia falar também isso. Todo mundo pede então, The Max. Era complicado, e isso saiu quase em seguida das primeiras. O Wildstar saiu depois, não muito depois, mas assim, quando passa 2, 3 anos, na época parece, nossa, demorou para sair, saiu muito depois, não é conhecido, não sabe o impacto. Então foi complicado. Eu tive muito aquele trabalho de chegar, de levar a revista para o editor-chefe. Vocês já assistiram aqueles filmes em que um cara tem um bom roteiro de cinema, ou ele acha que tem um bom roteiro de cinema, ele vai no estúdio, o dono do estúdio fala para ele assim:
Me convence em 25 palavras a lançar o seu filme. Não sei se vocês já viram um filme assim. Eu sou muito fã de Volta para o Futuro. Muito fã. Né? Demais. Tanto que eu fazia parte, né, do blog Back to the Future, que ele é o blog que também tá fazendo aniversário igual o Spawn Brasil, mais de 15 anos. É a maior comunidade de Volta para o Futuro aqui no Brasil. E o filme de Volta para o Futuro, ele teve essa história parecida também. O Bob Gale e o Robert Zemeckis, eles tentaram lançar e nenhum estúdio queria lançar. Então é por aí que você estava falando, né? Você tem um roteiro bom, mas a pessoa não aposta, né? Não acredita naquilo. É porque, na verdade, a janela de oportunidade, ela é minúscula. O tempo que as pessoas têm para te atender, as pessoas estão cuidando do que existe. E estão planejando coisas muito seguras do que vai existir ainda. O que é muito seguro? Lançar a morte do super-homem, lançar a queda do morcego. Coisas que estão consolidadas. Sim, lançar o X-Men do Jim Lee. Você entendeu? Isso é seguro lançar. Isso é fácil lançar. Agora, coisas novas são mais complicadas. Mas aí o que aconteceu? Quando a Globo lançou lá o Wildcats, Gen 13, vocês vão lembrar que eles lançaram antes, né? Sim, eles começaram antes da Abril a trazer a Image para o Brasil. Sim, e aí eu queria saber até como é que foi esse critério de divisão, que até hoje eu não entendi. Não, o critério foi o seguinte, eles foram lá e pegaram o que eles acharam mais legal. Eu acredito, aí agora entra um achismo. Eu acredito que era muito caro para pegar todos. Também acho. Os caras estavam lá em cima e eles sabiam que estavam com a faca e o queijo na mão e iam cobrar um absurdo. Até hoje é caro, né, a Image Comics. Sim, aí eles pegaram o que eles achavam mais viável. E aí o que aconteceu? Se você olhar para o Wetworks, se você olhar para o Stormwatch, se você olhar para o Wildcats e para o Gen 13, era tudo, apesar de ser Image, era um conglomerado de estúdios, né? Então, mas era tudo Wildstorm, né? Era tudo Wildstorm. Então, quando você negociava com a Wildstorm, você tinha um pacote de personagens. Entendi. Que era muito, muito, muito mais interessante do que você negociasse com o Extreme Studios do Liefeld. Porque o pacote de personagens do Liefeld eram todos confusos e eram quase mais ou menos a mesma coisa. Agora faz sentido, por causa do pacote do universo de cada de cada estúdio, né? Que estava a Image, no começo, durante muito tempo, ela só tinha o selo Image como editora. Porque ela era um conglomerado, ela era um balaio de gatos. Tudo bem, todos eram gatos persas, lindos e maravilhosos, valiam muito, mas era um balaio de gatos. Eles estavam unidos por um selo. Acho que o primeiro presidente foi o Jim Valentino, do Shadowhawk. Por quê? Isso, exato. Por quê? Porque o cara era o mais incompetente ali. Porque ele não tinha que estar ali. E ele era mais velho que os outros. O personagem dele era super meia boca. Não tinha nenhum atrativo. Os feitos dele eram minúsculos perto dos feitos dos outros. Que vendeu? Que venderam os Guardiões da Galáxia do Jim Valentino? Mas o Jim Valentino, ele já era um pouco da vanguarda, né? Ele, desde da década de 80, ele já fazia... Era o Normal Man, não sei se você conhece. Sim, o que eu tô dizendo é que em importância e em cifras, ele não se comparava aos outros. Ah, sim, com certeza. É isso que ele quer dizer, porque se você pega ali os fundadores da Image, o Jim Valentino é o que tinha menos nome. Menos nome, menos número. A gente conhecia o Jim Lee, por exemplo, por causa de X-Men, que era o top na época, né? O Todd era por causa do Homem-Aranha e o Hulk. A gente tinha aí o Eric Larsen, que substituiu o Todd no Homem-Aranha. Então tinha uma galera de peso ali. O Jim Valentino, coitado, não era ninguém dentro desse universo. Talvez, linkando com o que eu comentei agora mesmo, talvez ele é por causa da vanguarda dele, né? Talvez porque ele já estava mais velho e tal. Eu acho que ele entrou na onda deles, eles quiseram peitar a Marvel, olha, deixa a gente ser dono dos personagens, senão a gente vai embora.
Aí ele foi também. Esses dias atrás eu vi um vídeo, o cara ele colocou que na verdade ninguém queria realmente o Jim Valentino. Agora a gente tá conversando e eu lembrei desse trecho que o cara comentou. Eu tô aqui, eu não queria o Jim Valentino. Tem essa história mesmo. E disse que o McFarlane, segundo tava lá nas aspas, era o que menos gostava. E quem comentou isso com o Jim Valentino foi o próprio Liefeld. O Liefeld comentou, o pessoal não queria você aqui e o McFarlane era o que menos queria tu aqui dentro. Mas você percebe que ele foi o primeiro presidente da Image? Sim, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Mas por quê? Depois Eles falaram assim, você vende menos, você trabalha menos, então vai fazer alguma coisa útil pro grupo. Faz sentido. Meu achismo. Sim, tanto que o próprio personagem dele, o Shadowhawk, nem foi publicado no Brasil. Nenhuma editora quis. Não, ninguém quis. Não saiu. Ninguém quis. Uhum. Então, né? Por causa que a Globo comprou esses outros personagens, esse pacote, né, da Wildstorm, né? Wildstorm, aí ficou E também teve a Top Call também, né? A Top Call não foi é não? o Cyberforce, não é isso? O Cyberforce, a Witchblade. É verdade. E a Darkness, né? E Darkness. Mas o The Darkness, ele não veio pra Globo. Eu não lembro de ser lançado pela Globo. Só veio a Witchblade, eu acho. Só veio a Witchblade, eu lembro. Veio acho que uma minissérie de 8, 12 8 edições de Witchblade. Exatamente. Porque o nosso grandioso aí, Mário Luiz Barroso, aí tem um C no meio, né? Mário Luiz C. Eu brinco com todo mundo, né? Às vezes eu ia em evento, o pessoal falava assim, do que é o C? Eu falava assim, o C é de segredo. Então, o nosso glorioso Mário, ele traduziu The Darkness. Pelo menos eu tenho... Eu traduzi Darkness, traduzi Witchblade. Não porque eu queria mostrar na live, mas por coincidência, porque eu tirei um monte de revista ali do meu armário. Tem o nome dele aqui, agora eu não Muito sei orgulho. Muito orgulho. Eu gosto muito do Darkness também. Agora, eu traduzi 2 vezes. Isso que eu ia te perguntar. O Darkness, por exemplo, você traduziu na época, quando veio para Abril e pra Panini. Pra Panini, que é essa edição que eu tenho aqui. Traduzi. Cara, me deram uma Witchblade pra traduzir na Panini. Era um calhamaço assim, acho que era uma edição de 200 páginas. Tinha uma porrada de história, assim. Porque eu acho que assim, eles quiseram republicar o que a Abril tinha feito, mas eles não queriam lançar mensal porque eles acharam que a revista ia morrer. Sim. Aí eles lançaram o encadernado, que é a coisa que a Abril não tinha feito. Isso poderia ser atraente para quem não... foi o meu caso. Né? Mas eu lembro que eu traduzi, tem muita coisa que eu traduzi 2 vezes. Mas né? você realmente traduz 2 vezes quando é nesses casos, ou você reaproveita a tradução antiga? Eu traduzo 2 vezes. É bom porque você, sem querer, claro, você continua sendo a mesma pessoa. Provavelmente você vai traduzir 90% dos balões de forma igual. Entendi. Mas você vai estar com a linguagem mais atualizada, né? A internet, a disposição. Eu tava comentando com o Léo. O Spawn, o primeiro encadernado, que vai do 1 ao 5, fui eu que traduzi. Então, Mário, a gente acabou comentando algumas outras edições aí. Vamos voltar um pouco lá no tempo, naquela, entre aspas, briga entre Globo e Abril, né? Pra trazer. A Abril, ela tava focada nas coisas sólidas, já consolidadas, ou materiais novos, próximos ou derivados do material sólido. A Image era uma grande incógnita, conforme eu falei para vocês. Ela poderia acabar a qualquer instante, né? Mesmo porque os caras eram estrelinhas, eles poderiam brigar entre si, cada um podia ir por um lado diferente, etc. E não estava muito errado, né? No fim, a Image foi rachando aos poucos, né? A Image original, pelo menos. Então, assim, antes de mais nada, eu como editor, do primeiro ao último dia que eu estive ali, eu tinha poder de decisão 0 com relação ao que vai ser comprado, que contrato, que contrato vai ser firmado, que material vai ser lançado. Não era eu que bati o martelo. Entendi. Nunca, em nenhum momento, eu tive poder para bater martelo em nada. Eu poderia dar sugestão. Eu e qualquer outro editor que estivesse ali. Quem tinha poder de decisão
era o Figa, o Sérgio Figueiredo, mas tem um detalhe. Ele teria que apresentar também e defender essa ideia para os diretores ou a diretora da Abril Jovem. Entendi. Não era assim, se o Figa quisesse falar assim, não, agora vamos parar com o formatinho, vamos fazer formato americano. Tá, foi feito com a Premium? Foi, mas foi num processo longo, em que as vendas despencaram, precisava se descobrir o que o leitor brasileiro queria, e assim por diante. Material novo, o Image, ele teve que conversar com a diretoria. Por quê? Porque ele tem uma série de poderes de decisão, mas quem vai pôr a mão no bolso é a diretoria. Então, mesmo a diretora, ela tinha um volume de dinheiro que ela poderia gastar e trabalhar ao longo do ano. Então, a diretora, ela tinha como bater o martelo? Tinha, desde que ela gastasse o que estava disponível no orçamento dela. E aí não é que o Spawn ia concorrer com, sei lá, uma nova revista da Marvel ou da DC. Ia concorrer com a Marvel, com a DC, com a Disney, com os Trapalhões, com tudo que tinha lá dentro da Abril, né? Então não estava no radar como algo importante. Mas não existe nada melhor que aquele efeito que é de criança, né? A criança não liga pro brinquedo que ela tem até a outra criança chegar e começar a brincar demais com ele. Ah, sim. Quando a Globo pegou a Image e deu um bom resultado, os jornais falaram, etc, 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 aí falaram assim, olha, essa tal de Image é melhor. A gente vê o que tem de bom dentro do que sobrou, porque nesse momento já estava lançada aí Wildcats, Gentle Teen, assim por diante. A revista Wizard também foi lançada nessa mesma época? Não me lembro. Olha, se não Foram foi os mesmos junto depois com que a Abril lançou, né? Se não foi junto com a Image da Globo, foi um pouco antes, um pouco depois. Mas a Wizard mesmo foi uma grande tacada deles, né? A Globo estava crescendo de uma forma preocupante. Sendo que a Globo, se vocês lembrarem, a Globo chamava RGE, que era a Rio Graphic Editora. Sim. Sim, foi a primeira versão, né, da editora voltada para quadrinhos. Isso. Agora o Alvino tá inteiro aí. Oi, Alvino, tudo bom, cara? Gente, Alvino, conseguiu arrumar aí. Foi pra cozinha agora. Parece armário de cozinha. O importante é que funcione. Ele tá no banheirinho, saiu o armário do banheirinho. Ixi, agora tá sem áudio. Agora o seu áudio que não tá sem. Ó. Em 52, mais ou menos, o Roberto Marinho fundou a Rio Gráfica Editora. Ele teve que chamar Rio Gráfica porque já tinha uma editora no Rio Grande do Sul chamada Globo. E logo em 86, a primeira grande tacada da nova editora Globo foi pegar o material que a RGE já publicava de quadrinhos, Mandrake, Fantasma, Recruta Zero, Tex, e trazer novos materiais, sendo que a primeira grande tacada qual que foi? Fazer uma proposta milionária para o Maurício de Souza e arrancar da Abril. O fato é que o Maurício de Souza sozinho tinha aproximadamente 25, 26%, um quarto do mercado de venda de gibis do Brasil. Ele podia até ter pouco título, mas a Mônica vendia, sei lá, qualquer momento ali, a Mônica ou Cebolinha dava uma surra de coelho ou sem coelho no Tio Patinhas, na hora que eles quisessem. Uhum. E no Tio Patinhas e no Conan e no Homem-Aranha, e sei lá, quem tivesse ali na reta. Até hoje a linha da Mônica, ela ainda continua sendo uma das mais vendidas, porque é a porta de entrada para as crianças, para esse mundo de quadrinhos, né? Sim, e todo pai e mãe chega e compra a revista da Mônica de olho fechado. Ele sabe que não vai ter nada ali que... Ai, meu filho. Ninguém vai dar uma revista do Spawn para uma criança de 5 anos, né? Exato. E mesmo com essa coleção que o Sidney Guzman abriu, né, da Graphic MSP, ainda assim é notável, né, que é algo diferenciado para criança, né? Sim, é bem por aí.
Mas resumindo aquela história da criança pegar o brinquedo da outra, aí veio o efeito contrário. A diretoria falou, a Globo está fazendo muito barulho, está se dando muito bem com esse material da Image. O que sobrou? Falou com quem? Com o Figa, que era... Poderia falar com o Júlio Andrade da Disney? Poderia, mas o Spawn era mais parecido com o Homem-Aranha ou com o Tio Patinhos? E o Figa já tinha 2 universos gigantes para cuidar. Marvel e DC. A Marvel e DC. É muita coisa. Além de tudo que vocês viam em banca, vocês têm que entender que tudo que vocês não viam em banca, ele tinha que tomar a decisão de não publicar. Então, assim, tem que ver que o trabalho dele como editor-chefe era muito maior do que parece. Não é porque, assim, tem 5 revistas Marvel regular mensais na banca, mais uma trimestral, tem 4 da DC, mais uma trimestral, e mais, sei lá, aqui em formato americano, isso aí dá uns 30, 40 títulos somando tudo, e mais minissérie, mais edição especial, mas ele tem que decidir o que não vai sair também. Inclusive a gente tem umas, acho que o Léo deve estar pensando igual eu aqui, tem algumas coisinhas aí no meio que não foram lançadas também de Spawn. A gente talvez vai perguntar depois, né, Léo? Mas assim, a gente pode ter mais reuniões também, assim. A gente tem uma linha direta, agora que nos encontramos, nós temos uma linha direta. E outra, Mari, é até bom ter essas historinhas para serem contadas futuramente, né? Só a gente não perder o contato, essas coisas. Sim, não, contem comigo. Mais conteúdo para frente. Mas então, como a gente está brincando aqui, né? A gente brincou várias vezes que esse vai ser o nosso post-mortem virtual. Aliás, eu já tinha contado pro André que você que foi o pai também do termo. Foi. Eu tive essa sacada muito rápido. Eu falei assim, a sessão de casta do Spawn só pode chamar post-mortem. Claro. Tem tudo a ver com a morte, né? O problema é que eu vivia brincando e as pessoas não me levavam a sério lá. E quando eu falava a sério, eu tinha dificuldade de falar, não, é sério. Eu tô falando sério. Pensa bem, vai pegar. Daqui a 30 anos vou falar sobre isso. Não, e posso te falar, Mário? Eu até comentei com o Léo, quando ele me comentou que você tinha falado isso pra ele, né? Eu falei, caramba, eu preciso falar isso pro Mário. A revista Haunt, que é um personagem que o Mark Farner co-criou com o Robert Kirkman, né? Ele, na sessão de cartas de Haunt, adivinha o nome da sessão de cartas lá que eles batizaram nos Estados Unidos? Chama Post-Mortem? Exatamente. Fantástico. Bacana. Da hora. O Figa estava sobrecarregado. Ele era muito centralizador, porque não por maldade, mas é porque ele é muito perfeccionista. Sim. Então, é assim, tem a questão de fechar a edição. Então, basicamente é assim, sei lá, na Marvel, na DC, na maioria das editoras do mundo, os editores fecham suas revistas e o editor-chefe, ele vai lá e, ele olha por cima e manda ver. Manda adiante para gráfica. O Figa fazia questão assim, a gente fazia o nosso fechamento e logo em seguida ele ia lá e fazia o dele. Uhum. Isso gerou até aquela coisa... O que foi, Léo, o personagem que eu batizei do jeito e... Foi... o André lembra, eu comentei com ele quando eu fiz uma matéria sobre as traduções, que na edição 8, de Spawn, o personagem Vindicador é chamado de Vingador. Né? Só que quando saiu a minissérie do Violador, ele voltou a ser Vindicador. Mas aí quando saiu o encadernado da Pixel, com as primeiras edições, voltou a ser Vingador. Mas ele me explicou, né, Mário? Isso. O que aconteceu. Porque o Figa fechava depois, e se ele mudasse o nome do personagem do jeito que ele mudou para Vindicador... Porque assim, eu jamais traduziria como Vindicador, porque eu acho que a quantidade de leitores que entende o significado da palavra Vindicador é menor do que Vingador. Até porque existem os Vingadores da Marvel, existe Vingança, etc. Vindicador é uma coisa meio... Parece que tá reivindicando alguma coisa, sei lá, o cara é do sindicato, alguma coisa assim. E não é isso. E o objetivo Poxa, eu sempre achava que era isso. Não é? O objetivo de quem traduz é ser compreendido.
Então ele provavelmente mudou. Então o Léo me contou uma coisa 30 anos depois, que eu assim, eu não sabia, cara. Ele mudou depois e ele não se lembrou que o cara chamava Vingador na mensal ali. Mas o fato é que o Figa estava sobrecarregado porque ele se impunha uma quantidade de trabalhos que ele não precisava fazer. Você tá querendo dizer então que era pra ele ter cuidado de Image também dentro da Abril? Era, mas aí chegou num momento da vida dele que até aquele momento pelo menos foi inédito. Depois eu não sei porque eu acabei saindo da Abril e tal, mas ele percebeu que ele não tinha condições físicas de cuidar de mais um universo, por menor que fosse. Aí ele me chamou e falou: toma que o filho é teu. O material que tá sobrando da Image é esse. Leia, escolha e traz o plano aqui para mim. Eu só vou dar uma olhada e você vai passar por cima de mim, porque eu estou mandando que você passe por cima de mim, e você vai direto com a diretora da Abril Jovem e você vai apresentar esse plano para ela, você vai convencê-la e você vai, enfim, pedir, vai defender a tua proposta de cronograma, de lançamento. Caraca, Mário, que presentaço então pra você, né? Porque você já tava querendo. E que responsabilidade, né? Uma responsabilidade gigante, né? Porque tem coisas associadas a isso. Se você pega e programa um monte de fiasco, digamos que eu me apaixonasse pelo Shadowhawk do Jim Valentino. E falasse assim, não, Spawn não, cara, e deixa, isso daí vai morrer daqui a pouco. Vamos lançar o Shadowhawk, o The Max e o The Pit, deixa esses outros de lado. O The Pit é até legal, mas tipo, não foi um material que andou, entendeu? Não teve longevidade. E ainda bem que a Globo também negou o Spawn, porque a linha de quadrinhos da Globo também foi muito curta. Né? O Spawn duraria ali também umas 15 edições só e pronto. Aí entra no o que aconteceria ser, né? A gente também não tem como saber. Por exemplo. É uma pena, porque o pessoal da Globo era super competente. Os profissionais da Globo, a começar pelo Leandro Luiz Delmanto, ali só tinha craque do mercado editorial. Inclusive, assim, eles eram nossos amigos. Tipo, quem brigava eram as empresas. Sim. Todo mundo era amigo ali. Tanto que o Leandro, ele entrou depois no Spawn, né? Tem uma serviço. Ele traduziu 10 edições do Spawn. O Fernando Bertacchini traduziu 4. Foi. E essas 14 edições foram as edições que me roubaram da minha trajetória, que vai do 1 até o 160, 160 e pouco, apesar de eu ter crédito só até o 152. Num gesto, tentando me defender, o Figa chegou e falou assim, Mário, você está muito sobrecarregado, eu sei o que é isso, eu vou tirar algumas páginas de você. E dentro dessas páginas, 22 eram do Spawn. 22 páginas, eu falei assim, não, o Spawn deixa, né? Porque eu tô fechando 300, 400 páginas por mês, não são 22 que vão me matar. Ele falou assim, só que eu tenho que fechar um pacote lógico para que o outro editor receba algo que ele tenha uma noção. Então, por exemplo, você está editando, sei lá, toda a DC, que era o caso. Sei lá, o Super-Homem está com 2 revistas, faz sentido que eu pegue uma revista e dê para o outro editor? Ou eu deixo... Tem o Batman e o Batman Vigilantes de Gotham. Aliás, Vigilantes de Gotham é o nome que eu batizei. Olha, adorava, assim... Nossa, eu tava querendo batizar com esse nome desde que eu cheguei ali. Mas assim... Não tive oportunidade até então. Nome. Eu tenho umas aqui também. E aí é que eu gosto do nome Vigilante. Bom. Certo? E essa paixão pelo nome Vigilante, ela já vem do personagem Vigilante da DC Comics. Sim. Que era um que vestia de todo de preto, tinha uma... Ele apareceu no seriado do Arrow. Do Arrow. Deixa eu brincar com você, Mário. Se o Watchman tivesse sido traduzido por você... eu ia fazer essa pergunta agora. Se o Watchman fosse traduzido por você, ia ser Os Vigilantes? Cara, com certeza. Porque... Só que ia perder o sentido. Não, do Watch, Homem-Hora. Claro, eu ia ter que... Mas ainda assim ia ter uma tendência, sabia?
Porque a gente consegue explicar de alguma outra forma. Na verdade é assim, se eu fosse o primeiro cara que trabalhou com o Wolverine, ele chamaria Carcaju. Olha só, altas revelações. Mas é porque assim, o objetivo do tradutor é traduzir, não é deixar no original. É, Super-Homem que o diga, né? Sim, eu chamo de super-homem até hoje. Eu dou uma grande banana pra quem... sabe, dizer assim, a banana é simbólica, não é maldade. Não, mas entendemos. assim, foi o Figa que batizou a revista Premium de Superman. Segundo a história que eu sei, veio lá de fora também, esse tipo de coisa, né? Eles pediram pra... Não, né, Ou foi não? um pouquinho assim da questão de licenciamento. Ai, os meus brinquedos, a gente lança brinquedo com o nome Superman, aí vai na banca e chama Super-Homem, entendeu? E queriam Então eles unificar o queriam termo. unificar o copyright, eles queriam unificar o licensing, eles queriam unificar a mercadoria. É, Porque o que acontece? Você ia lá no qualquer mercado, sei lá, o Pão de Açúcar, você vai comprar um caderno para você estudar, um caderno mesmo. Aí tem lá um super-homem ali. Se tiver um logotipo, estava escrito Superman naquela época, já. Uhum. Porque em todos os outros lugares, Nossa, o bonequinho, a criança nunca ia conseguir identificar que o Superman era Super-Homem. Não, as crianças são idiotas, claro, imagina, não ia perceber. No lançamento do Spawn filme lá, você também teve alguma participação assim? Não, eu só fui. Você mora em São Paulo, né? O Spawn Filme teve uma sessão para jornalistas, no qual o pessoal da redação foi. Foi no Teatro do Maxud Plaza. Aí a gente foi, mas assim, eu não tive nada a ver, como a maioria das pessoas também não tem nada a ver, mas se bem que assim, quando teve o Vingadores ali com o Thanos, o que acontece? O Jim Starlin, que criou o Thanos, falou assim, te chamaram pra alguma coisa? Não me chamaram pra nada. O máximo que me deram eu não ganhei nenhum centavo e deram só os créditos no final do filme, que é baseado na obra dele, aí tá o meu nome e o nome de várias outras pessoas, e me deram ingresso pra uma pré-estreia. Foi isso que o Jim Starlin ganhou. Putz. Então se o Jim Starlin, que é o Jim Starlin, é tratado dessa forma, imagina a gente. Deixa eu até fazer uma pergunta. O André falou sobre o filme, eu acho interessante. Eu citar acho nesse que momento. a gente tá com uma transmissão de pensamento ótima, viu, Léo? Que eu ia falar disso aí, eu acho que você vai falar. Ah, tá. Provavelmente é isso mesmo. Eu acho que é. A gente já conversou várias vezes no grupo que quando um filme era lançado, geralmente a Abril ela lançava a quadrinização, né? Aconteceu com o primeiro filme do Justiceiro, eu tenho a adaptação em quadrinhos. Foi com o primeiro filme do Capitão América, também foi lançado em quadrinhos. Batman, Supergirl e assim vai. Robocop também teve. Qual? Robocop também teve. Robocop, que lançou na Aventura e Ficção. E por que o do Spawn não saiu? Que se era um dos títulos mais vendidos na época. E no caso eu tenho a quadrinização porque saiu lá nos Estados Unidos, né? Mas muita gente até hoje pergunta para nós por que a Abril não lançou a quadrinização do filme. Olha, eu acho que não foi nem cogitado, mas eu acho o seguinte, provavelmente se me perguntassem se eu achar que vale a pena, eu falo assim, olha, eu não sei se vai vender, mas sem ler, eu não li até hoje, inclusive, eu não apostaria nesse material. Por quê? Porque toda a quadrinização é feita com base no pré-roteiro. A quadrinização não tem nada... Não é que não tem nada a ver com o filme, ela é levemente semelhante ao filme. Então a gente lançou a quadrinização do Justiceiro e tinha pouco a ver com o filme. A do Batman, o primeiro de todos com o Michael Keaton, tinha pouco a ver com o filme. Porque é o pré-roteiro. Aí depois fazem um roteiro, e o diretor vai lá e conversa com o roteirista e muda. Aí o ator vai lá, improvisa e muda a cena. Então assim... Eu não vi a quadrinização do Spawn. Não me foi oferecido. Porque a partir do momento que você escolhe, aí fala assim, ó, isso aqui está disponível para você. Nunca foi oferecido para mim. Eu li a quadrinização e ela foi bem fiel, né? Eu não sei se foi feito em simultâneo com o filme, até mesmo a aparência deles nos quadrinhos, dos atores, tá muito parecida, né?
Mas é diferente daquilo que você citou do Justiceiro. Eu tenho essa quadrinização e realmente ela é bem diferente. Do quadrinização, por exemplo, ele tem o uniforme dele com a caveira. Já no filme ele não aparece. Isso aí eu tenho essa noção de que é feito baseado no roteiro antes mesmo até de rodar o filme. Até porque Só o temos roteirista do filme do Spawn, que é o Alan McElroy, Alan McElroy. ele já era dos quadrinhos, né? Ele já escrevia, então pode ser que ele foi mais certeiro, né? Não mudou tanto. Realmente o que eu posso dizer não passou pela minha frente, não foi oferecido, né, pra você. Não me foi oferecido, não passou na minha frente e, como era a época pré-internet, eu nem sabia da existência daquilo. Sim, Uhum. é justo. Né? Assim como outros títulos também, né? Que saíam do Spawn em paralelo que vocês não publicaram. Não, olha, se não oferecessem pra gente, e se eu fosse na banca Comics com X, que hoje é uma loja grande ali em São Paulo, se eu não fosse na banca Comics e não topasse com esse material, a única chance, assim, se não tá dentro da Abril, é porque eu passaria na banca Comics e visse esse material diferente e falasse assim, ó, a Marvel tá lançando isso, a DC tá lançando isso, a Image tá lançando isso, a gente não recebeu, e acho melhor pedir. Eu era muito tapa-buraco nessas horas também. O Wildcat. Você viu? Eu acho Cara, que você não sabia. Eu não sabia. Não recebeu essa também, né? Não. Então, teve alguma que foi oferecida, mas que vocês não puderam publicar? Que a diretoria, por exemplo, não aprovou? Boa pergunta. A partir do momento que a diretoria compra os direitos, ela tinha o costume de ter confiança total nas redações e nos seus diversos editores-chefes. Então havia uma confiança total no Sérgio Figueiredo que era plenamente justificada. Ele realmente era um baita editor, trabalhava sério, tinha visão de mercado. A gente nunca foi proibido de nada, nem na Image, nem na Marvel, nem na DC, desde que, claro, a gente tivesse o contrato. Nunca teve proibição. Tinha muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia a vendagem das revistas. Eu nunca soube. Eu sabia assim, que chegava o Figa e falava assim, essa revista tá mal, vamos dar uma melhorada nela, vamos mudar os personagens, porque ela tá com risco de cancelamento. Essa era a única coisa que eu sabia. Entendi. Mas do Spawn não tem nenhuma de ponto zero. Oi? Eu não sabia. Eu sabia que era mais ou menos assim, ó. Se vender menos de 50 mil exemplares, a revista vai ser cancelada. Isso eu sabia. Então, se a revista estava mal, não é que ela estava vendendo 30, ela podia estar vendendo 48. Ela poderia ser cancelada. Deixa eu te perguntar, então. Aquela revista A Maldição do Spawn, foi você que formatou ela também? Não, essa aí já veio prontinha do Figa, assim. Ele já tinha feito uma pré-seleção. Eu tive muito pouco... Eu já estava fora, inclusive, porque eu saí em dezembro de 97, então eu acho que saiu depois. Eu traduzi essa revista, mas como naquela época a gente recebia xerox e sem a capa, eu não sabia nem que número que era, eu sabia que eu tinha que traduzir. Porque a Maldição do Spawn, ela teve só 12 edições. Então, aí você, como tava falando de cancelamento, aí eu ia perguntar se a Maldição do Spawn, se ela foi cancelada, né? Ou simplesmente, não, vamos fazer 12 edições e acabou. Olha, se ela foi cancelada é porque ela não vendeu tão bem quanto o Spawn. Entendi. Conhecendo o jeito que eram as coisas, era mais ou menos isso. Até porque essa Maldição do Spawn, ela contava histórias de outros personagens que não era do âmbito dos personagens principais da revista mensal. E essas histórias, o Léo mesmo, ele pode até complementar aí o que eu tô falando, né, Léo? Sim, é que a gente sempre teve essa dúvida em saber como que era feita a seleção das histórias que era publicada nessa revista, porque ela não seguiu fielmente as edições americanas, né? Parece que a Abril ela selecionou somente as histórias de personagens que tinham alguma ligação com o Spawn ou Simmons, e não falar de outros Spawns de outras eras. Então a resposta está no que você falou, porque na Abril já tinha essa coisa, por exemplo, em nenhum momento foi possível publicar todo o universo Marvel, todo o universo DC. Perfeito. Sempre era escolhido. E como tinha uma defasagem que foi diminuindo ao longo dos anos de publicação,
essa defasagem ela tinha um efeito salutar, que era o seguinte: tinha o Capitão América, tá? Então, sei lá, quem tá escrevendo e desenhando é o John Byrne, legal. Aí o Byrne sai. Aí entra um cabeça de vento que escreve mal com um cabeça de bagre que desenha mal. Fica 14 números. Se você está 5 anos na frente, saiu o Byrne aqui, 14 números ruins. Nossa, entrou o Frank Miller no Capitão América. Entendeu? Aí você vai dar aquele salto. Corta, porque você como editor, você tem a obrigação de lançar o que há de melhor pro leitor. E tem um detalhe, o leitor fala, não, lança tudo, tal. Só que um leitor, sei lá, 10% dos leitores querem que lance tudo e 10% não sustentam a vendagem. É verdade. Que seriam os fãs hardcore, né? Como a gente. A gente tem isso no nosso grupo também, porque muita gente pede, poxa, podia lançar tudo do Spawn no Brasil. Né? Tivemos várias séries paralelas. Sendo que assim, eu tenho a noção do seguinte, nem tudo é do Spawn é vendável. Por exemplo, não sei se você sabia, o Cygor, por exemplo, ele teve uma série própria. Sério? Só durou 6 edições. Então, mas o próximo é muito ruim. Não vale a pena publicar. Então, aí vocês entendem, né? Mas só para responder, finalizar a resposta do André Luiz, eu cheguei na conclusão óbvia, que era publicar o quê? O Spawn, o Dragon e o Youngblood. E o Youngblood, por mais que o pessoal torça o nariz, etc., o Rob Liefeld vendia. Ponto. Uhum. A empresa abriu, ela não é uma empresa mecenas das artes, não. Só quem escrever como Shakespeare e pintar como Salvador Dalí vai ser publicado. A gente tinha que ajudar a empresa do nosso mundo capitalista a ganhar dinheiro. Sim. E o Liefeld vendia. Mas o fato é que é isso, assim, eu fiz toda a proposta e uma coisa que eu contei pro Léo, que é o seguinte: o Liefeld, pelo menos na época, ele é completamente destrambelhado. Então ele fazia Youngblood, Youngblood Strike File, Team Youngblood. Era uma coisa muito louca, não tinha periodicidade mensal. Uma coisa às vezes saía 2 vezes no mesmo mês, aí ia sair 5 meses depois. E os números não se alinhavam. Eu peguei tudo aquilo que ele tinha feito até então e coloquei numa ordem compreensível. O leitor brasileiro leu Youngblood, não sei como foi no resto do mundo, mas eu garanto o seguinte: nenhum leitor americano leu Youngblood com o nível de compreensão que o leitor brasileiro leu. Ele tinha colocado tudo na ordem. O trabalho do editor, né? Sim. E assim, ninguém tem que me dar uma medalha, não. Eu só fiz a minha obrigação. Uhum. Boa, entendeu? Mário, boa. É isso que eu quero dizer. Eu tive um prazer gigante de botar aquilo em ordem. Então, a minha medalha é o prazer que eu tive de botar a casa em ordem, mais nada. Volta a câmera aí, Léo. Sim, é que eu tô carregando aqui o celular. Entendeu. Por isso que eu tirei. É mais ou menos por aí, assim. Então, assim, o Youngblood, completando, em 2012, eu fui para os Estados Unidos e eu fui numa gibiteria e eu achei o Youngblood 240, eu sei que era edição de 20 anos de Youngblood. Eu tava com um amigo meu, eu falei assim, escuta, se isso aqui durou 20 anos, não tem como ser uma porcaria. É impossível que seja uma porcaria. Pode não ser do agrado de muita gente. Mas tem aquele público, né? Sim. Assim como Spawn. Você mesmo deve saber, né, Mário? Tem muita gente ainda hoje que fala, Spawn é ruim. Ainda torce o nariz. Né? E não é verdade. Assim como qualquer outro super-herói, tem os altos e tem os baixos. O próprio McFarlane, ele já falou isso, né? Que você tá... acontece isso com o super-herói. E o Spawn agora com a edição 300, ele tava dando um exemplo, por causa da edição 300, ele conseguiu subir a curva do gráfico novamente, né? E assim... Analisa o seguinte, vou pegar 2 exemplos claros que passaram pelas minhas mãos. O Super-Homem teve 3 séries mensais na Abril. Ele chegou em julho de 84, ele foi mais ou menos até o 147. Aí, porque eu insisti muito, e graças a Deus me ouviram, eu achei que foi uma grande sacada. Quando teve 0 hora, saiu o número 0,
Uhum. Nos Estados Unidos, a DC não teve coragem de zerar tudo de verdade e colocar número 1. Então, sei lá, saiu Detective Comics 481, 0 hora, Detective Comics 0 e Detective Comics 482. Eu falei assim, os caras têm revista há mais de 50 anos, eles não vão perder essa numeração alta. Uhum. A gente tem revista com numeração baixa. E leitor adora número 1. Sim. Vamos fazer o que eles não tiveram coragem. Vamos zerar todas as revistas da DC e todas elas vão ter o mesmo número. Você e assim... foi visionário igual a Marvel tá sendo de uns anos pra cá, que a Marvel Sim, todo ano faz sim. número 1. A Marvel e a DC estão fazendo isso o tempo todo agora. A gente fez Sim. na Abril aqui em 94, 96. Boa, Mário. Você entendeu? Foi. O Batman, ele foi cancelado 3 vezes. Caraca, o Batman. Eu vi essa postagem essa semana que você falou. Leu isso? Eu li sobre o Batman. Então. Nunca vingou. Hã? Então demorou pra vingar. Então, assim, o Batman é ruim? Não, não é ruim. Só que tem altos e baixos. Ele tava num momento de baixos no Brasil. Lá fora ele não parou, aqui ele parou. Várias vezes. Entendeu? Então o McFarlane tá coberto de razão. Sim. E cá entre nós, eu fiquei muito puto, assim, quando ele pôs o Greg Capullo desenhando, eu falei assim, vou parar, eu compro a revista por causa do McFarlane. Tudo bem, o Greg Capullo desenha bem, eu continuei comprando, Sim. Mas eu tive muita vontade de parar. O Capullo sempre desenhou bem. Isso aí é birra pessoal. Entendi. De leitor. Porque eu ia falar isso, porque acho que 9 entre 10 fãs do Spawn gostam do Capullo. Sim, o que precisa é que considera até ele melhor que o McFarlane. Que é o seguinte, o fã do McFarlane gosta do McFarlane. Ponto. Esse é o detalhe. Eu não parei de comprar. Mas muito a contragosto. O Capullo sendo bom do jeito que é. E depois do Capullo veio o Angel Medina, que pra muitos também não desenha legal, porque ele tem meio sim, o Angel Medina eu odiava, realmente. Esse aí já é o contrário, 9 entre 10 odeiam. Tipo, eu traduzia, aí eu recebia brasileira, mas americana eu não pegava mais. Você falou de pegar. O que você traduz, você ganha o que você traduz ou você tem que comprar? Como que é essa parte? O arquivo da Editora Abril, ele recebia de 5 a 6 exemplares de cada edição. Então, Action Comics 650, 651, cada edição tinha 5 a 6 exemplares. Para efeito de trabalhos, a gente precisava de 2. O arquivo não sabia o que fazer com as outras 4 revistas. Aí passava, sim. Não! A tendência eles falavam assim, olha, se ninguém pegar, a gente vai jogar fora. Entendi. Aí o que eu falava? Eu tinha uma grande amizade com um cara que trabalhava no arquivo, que hoje ele é um excelente tradutor e editor, que é o Fernando Bertacchini da Mitos. Ele é um editor do Hellboy, do Conan, etc. O Bertacchini, ele é um grande amigo, faz tempo que eu não tenho contato, mas sempre foi um grande amigo. É um excelente tradutor, um excelente editor, mas ele trabalhava no arquivo ainda na época. Eu falei assim, Fernando, eu quero, já que vai jogar fora, eu quero um exemplar de cada coisa da Marvel, da DC e depois da Image que a gente receber, porque eu vou levar. Bacana. Simples assim. Né? Então... Porque se é pra jogar fora, então era uma coisa que todo mundo sabia, não é que assim, eu saía com a revista embaixo do braço. Não. Sim. Eu jogar fora de qualquer maneira. Ia jogar fora, eu tava salvando aquelas revistas, entendeu? Que bom. Legal, Mário. E você, na sua casa, você tem a sua coleção de Spawn guardada aí? Tenho. Português e inglês? Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho as minhas pilhas da Image estão bem separadinhas, não é muita coisa, não. Mas você tem português e inglês? Eu tenho português e inglês. Inclusive, assim, o meu número 10 em inglês, ele tá no meio da minha coleção em português, assim. Coleção... Então, assim, eu tenho o 9 da Ângela, né? Isso. Aí eu tenho o 10 em inglês e o 10 brasileiro, que na verdade é brasileiro. Eu não sei se você ainda tá com tempo, mas rapidinho, essa história da 10. Vocês não podiam lançar mesmo, né?
O McFarlane não podia relançar, por exemplo. Sim, a gente como fã, a gente sabe da história, mas lá na Abril chegou na 10 ou vocês nem receberam a 10? Nenhum lugar no mundo, principalmente nos Estados Unidos, essa edição 10 não poderia ser nem relançada, solta, e nem incluída em encadernado. Nenhum lugar do Só mundo. recentemente que o Dave Sim ele permitiu. Chegou a um acordo com o McFarlane e acabou incluindo ela nos encadernados de Origins. Então. Tem uns encadernados que agora já tá saindo, mas o que eu perguntei, Mário, foi lá na Abril chegou a chegar a edição número 10 para vocês? Chegou, tá aqui em casa. Ah, sim, entendi. Uhum. Tá aqui em casa, mas porque, aí vocês claro... não podiam lançar, né? Oi? Mas aí vocês não puderam lançar por causa dessa questão, né? Que... Nós estávamos proibidos. Do mesmo jeito que a gente foi proibido de... Eu contei pro Léo já. A Wanda Kolomichek, na verdade, é a esposa do McFarlane, né? Isso. Há mais E de a 30 Wanda anos Blake. são casados. Oi? Há mais de 30 anos eles são casados. Então, ela me mandou um fax, não existia internet, um fax desesperado, que não podia usar os mendigos cantando a música dos Flintstones. Ah, por causa de direitos autorais? É copyright da Hanna-Barbera. Eu falei assim, como assim? Olha só. Entendeu? Aí eu falei assim, não tem problema, eu sou o editor, eu sou o tradutor, eu resolvo isso facinho pra você. Ela, nossa, eu não sabia que você tinha poder pra resolver isso. Eu falei assim, eu tenho muito poder. Pode deixar comigo. I have the power. Yes. Foi aí que foi colocado então no lugar a música dos parabéns. Foi, porque assim, era um monte de mendigo bêbado, eles podiam estar cantando qualquer coisa. Boa. Você entendeu? Foi uma boa sacada também, né? Apesar de não ter. E nada cá a entre ver. nós, não podia ser aniversário de algum deles? Podia. Até do próprio Uhum. Spawn, né? Não é isso? Porque, se não me falha a memória, não é quando o Spawn conhece os mendigos que eles estão cantando? Sim. Nessa fase inicial, né? Entendeu? Agora, tem coisa que é erro, e o Léo já destacou pra mim. Eu pus o tweet chamando o Sam de chefe, eu pus. Ah, Pedindo aumento. Mas não foi intencional, porque ele chamava o Sam de Sir. sim. Isso. E Foi a história do minha aumento, que ele pedindo compreensão, eu não aumento. tinha muito mais pra frente, eu não tinha recebido muito mais pra frente de material. Eu não tinha, na minha compreensão, ele era subalterno, ele era um auxiliar. Então, assim, eu errei? Sim, eu errei. Mas tá perdoado. Não, mas é um erro. E ponto final. A gente é humano, a gente falha e que fazer o quê? Uhum. Teve uma outra que eu achei até recentemente, viu, Mário? Só pra gente também encerrar aqui. Tá? A gente escreve, né, lá pro site do Spawn Brasil, e eu tô fazendo uma matéria que ainda vai ser lançada no site, contando essa história dos 4 roteiristas convidados pelo McFarlane e o que de fato foi ideia deles, o que de fato veio talvez de ideias do próprio McFarlane, porque a gente sabe que o Alan Moore e o Neil Gaiman, eles ampliaram a mitologia do Spawn, né, colocando a questão do céu, do inferno. Mas eu achei na revista original, na número 9, né, que é do Neil Gaiman, tem uma parte na história que o Spawn lá medieval, ele é chamado de Spawn Wizard. E, bem traduzido em outras partes, vocês colocaram como o feiticeiro negro, uma coisa assim do tipo, que tá certo. Porque na própria revista americana também falava do Black Wizard. Mas teve um momento lá nos diálogos que escreveu Spawn Wizard. Aí não ia ser um erro de tradução. Saiu assim, jura? Saiu porque teoricamente deveria ser traduzido como Spawn feiticeiro, né? Mas... Então, olha, vocês já conversaram comigo o suficiente para saber de qualquer coisa que eu tivesse controle, jamais. Cortou de novo. Eu certamente, assim, eu não tenho memória de colocar o Wizard, mas eu tenho a certeza absoluta que eu não colocaria. Sim. Como eu traduzi e editei, é algo que aconteceu depois de mim. Até porque você nomear um Spawn feiticeiro
você ia estar criando uma marca, um personagem novo, e talvez não ficaria legal, né? Realmente eu não sei. Eu preciso desligar, mas eu queria agradecer muito por vocês me receberem tão bem. Pô, a gente que agradece. Claro, Tá? a gente que fica feliz com a sua presença. Eu estou à disposição de vocês. Eu contei para o Léo, eu não preciso esconder de você, André, ou do Alvino, se tivesse aí. No meio dessa pandemia, eu estou numa batalha aí para me reerguer. Daí, eu não sei se você teve chance de ver, o Léo teve chance. Eu estou fazendo umas postagens diárias, eu estou montando umas lives aí. Puderem dar uma força, aquela coisinha básica. Mas já ajuda. Eu preciso que curta, se puder compartilhar, compartilhe. Se puder assistir a live. Fazer o comentário, essas coisas. Mas olha, aquela coisa, Mário, o que puder ser feito, ó. Eu acho que até em nome do Léo aí, da comunidade Spawn Brasil, a gente ia estar muito honrado de ter uma próxima edição lançada no Brasil como você como tradutor, com certeza. Isso aí. Mas seria uma isso volta às aí, origens. eu teria a honra de voltar. Eu adoro o personagem, eu tive o maior carinho, eu lutei por ele. É verdade que eu tive que lutar muito menos do que pelo Dragon e pelo Wildstar, mas eu lutei por ele. E claro, e que fique claro, eu tinha poder de decisão zero. Eu não tinha como bater martelo, nada. Eu poderia pedir muito, por favor, não deixem escapar, e aquela coisa toda, né? Porque, na verdade, o Léo tá vendo, eu tenho colocado alguns bastidores, algumas curiosidades a cada postagem, para não dizer só assim, tá vendo isso aqui? Eu que traduzi. Aí no dia seguinte, tá vendo essa outra coisa? Eu que traduzi. Eu editei isso aqui. Eu tô tentando oferecer alguma coisa de informação também, que essas coisas que a gente tá conversando aqui... Tá muito rico suas informações lá. Eu, como fã também do McFarlane, gosto do Batman Ano 2, apesar que não é uma história assim, nossa, que legal. Mas Sim. Esses dias você comentou do Batman Ano 3, né? Isso. Porque no Ano 2 eu era leitor ainda, né? Era. Então eu não tive nenhum envolvimento, eu nem tinha começado a traduzir ainda. Mas é um material que eu gosto, que eu acho bem legal. Sim. E tem o McFarlane, né? Tem McFarlane lá desse. Mas é isso, eu queria agradecer realmente. Eu agradeço a vocês. Eu sugiro até que a gente faça uns mini bate-papos assim, antes de chegar o dia que a gente faça com o grupo inteiro. Sim. E acho interessante que vocês que estão coordenando tenham acesso à informação que vocês mais têm curiosidade ou necessidade de saber, entendeu? Sim. Uhum. Com certeza. Tá bom? Com certeza. A gente Tá bom. agradece demais, Mário, pela atenção dispensada aí. Tá bom? Tá bom, então. Até a próxima, então. Falou, gente. Obrigado, abraço. tá? Ótimo fim de semana, Obrigado, a gente Léo. vai se falando. Tchau, tchau. Com Obrigado. certeza, abração. Até mais. Deixa um soldados. abraço pro Alvino. Falou. Mando sim. Valeu. Então é isso, pessoal. Se vocês Falei. ficaram. Ó, o Léo chegou, eu ia fazer o encerramento aqui sozinho. Tá, vai fazer. Então é isso, pessoal. Se você chegar até aqui e ainda não deixou o seu like, não deixou o curtir, não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo para dar aquela força pro Spawn Brasil, beleza? Então eu vou ficando por aqui também. Obrigado e até mais, soldados do 8º Círculo.